Audiência amiga do Pensar Piauí, estamos no ar com mais um comentário do Oscar de Barros. Dois temas hoje me trazem a essa bancada para esse comentário. Eu estou ficando irritado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Esse rapaz está me saindo melhor do que o ex-presidente, melhor aqui entenda-se como uma ironia, do que o ex-presidente Arthur Lira. Bem, o governo fez contas para lá e para cá e aí viu que estava precisando de dinheiro e fez uma proposta para aumentar o IOF, Imposto de Transações Financeiras. Aí houve um rebuliço grande, vai lá e vem cá, e o Hugo Mota engrossou a voz, disse que ia derrotar o projeto dentro da Câmara dos Deputados. O ministro Fernando Haddad corre lá, conversa com o Hugo Mota, ajeita, vem cá, vai para lá e tal. Aí fazem uma reunião, domingo passado, o ministro apresenta outras alternativas para a arrecadação do dinheiro que é necessário, entre elas a taxação das bets, essas empresas de apostas, mas não só isso. Antes, porém, o STF determina a prisão da deputada, ainda deputada Carla Zambelli, que fugiu para fora do Brasil, com medo de ser presa, e Hugo Mota disse que não vai cassar o mandato dela. Vai colocar isso ao plenário da Câmara. Quem vai decidir isso é o plenário da Câmara, que tem maioria de extrema-direita, que tem maioria bolsonarista. Hugo Mota age como Pilatos, ele lava as mãos e, em vez de tomar uma decisão, joga para o plenário, que tem maioria bolsonarista e com certeza vai inocentar uma criminosa que será presa pela justiça brasileira em breve. E hoje, o Brasil 247 diz o seguinte: Hugo Mota ataca pacote fiscal de Haddad e diz: não estou aqui na presidência da Câmara para servir a projeto eleitoral. Esse pacote fiscal do Haddad a que se refere essa notícia não é o aumento do IOF, é a outra proposta do Haddad depois que debateram a questão do IOF. Não mexe no IOF, propõe outra coisa. Aí o Haddad, vamos taxar então as empresas de apostas eletrônicas. Aí lá vem uma nova reação do novo Arthur Lira, agora chamado de Hugo Mota. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou duramente, nesta quarta-feira 12, o pacote fiscal em negociação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso Nacional, e afirmou que não está no comando da Casa Legislativa para servir a um projeto eleitoral, entre aspas. As informações publicadas pelo site Brasil 247 são do jornal O Globo. A proposta do governo prevê a taxação de investimentos hoje isentos. Prestem atenção. A proposta do governo prevê a taxação de investimentos hoje isentos, como as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário, além de elevação da contribuição social sobre lucro líquido para fintechs e aumento de tributos sobre empresas de apostas online. Segundo a reportagem, essas medidas tendem a ser oficializadas ainda hoje. O presidente da Câmara, Mota, demonstrou insatisfação com o foco exclusivo no aumento de receitas e cobrou contrapartida do Executivo. Abre aspas, apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha trazer aumento de impostos sem o governo apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista do corte de gastos, não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso. Olha só, ele está falando pelo setor produtivo.
Não estou à frente da Câmara para servir a projeto eleitoral de ninguém, fecha aspas, afirmou o deputado, presidente da Casa. Eu quero chamar a atenção aqui para a frase dele. Ele disse que apresentar ao setor produtivo da nação. Me diga uma coisa, meu povo, quem é o setor improdutivo da nação? Na minha visão, todo mundo produz. Agora, esse setor produtivo a que ele se refere é o agronegócio, que eles chamam de produtivo. Apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha trazer aumento de impostos do governo sem apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista de corte de gastos, não será bem aceito. O que ele chama de corte de gasto? O que o Hugo Mota quer? Ele não quer que o governo taxe o agronegócio. Ele quer que o governo corte gasto. Cortar gasto significa diminuir o salário mínimo. Significa diminuir o BPC, benefício de prestação continuada para idosos e deficientes do INSS. Corte de gastos significa diminuir o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde. Corte de gastos significa diminuir o dinheiro da educação. Vejam, em nenhum momento Hugo Mota falou das abjetas emendas dos parlamentares. Os parlamentares hoje, os deputados sob o comando de Hugo Mota, enfiam a mão no orçamento público da União em milhões de reais. Bem que o Haddad podia dizer que ia cortar aí nas emendas. Aí era que a zoeira ia ser grande. Mas o fato é esse. A Câmara é um prostíbulo de achincalhe do governo. O governo quer avançar, quer apresentar um projeto e eles se fecham para chantagear o governo. Ou você aumenta as emendas, ou você me dá tal projeto, ou você faz aquilo, ou nós não votamos. É esse o comportamento da grande maioria dos deputados que hoje estão sob a liderança de Hugo Mota, esse rapazinho aqui da Paraíba, que tem, lá pelas Paraíbas, tem um histórico meio comprometedor. Então, essa é a minha revolta, digamos assim, com o presidente da Câmara, que está botando a faca no pescoço e que está fazendo o jogo da extrema-direita. A extrema-direita, que esta semana está no banco de réus do Supremo Tribunal Federal. Essa mesma extrema-direita, que tem o general Braga preso, que tem a Carla Zambelli caçada, e que vai ter o Bolsonaro, que é o líder maior de todos eles, preso dentro de alguns dias, é que é liderada pelo Hugo Mota. Ele é o chefão dessa extrema-direita na Câmara dos Deputados. E o déficit que o governo apresenta, ele está pronto para resolver. Mas se o governo aceitar cortes na área social, porque ele não aceita cobrar do agronegócio, que é uma atividade comercial brasileira que não paga imposto nenhum. Agronegócio não contribui com a Previdência Social, não paga absolutamente nada de impostos. Quando o governo acena com uma possibilidade, aí um cara que era para estar representando o povo sofrido, pobre desse país, engrossa a voz para defender meia dúzia de fazendeiros do agronegócio. Mas vamos para o segundo comentário de hoje. Deixa eu só localizar aqui. O Partido dos Trabalhadores governa o Piauí desde 2003, quando o Wellington Dias implantou o seu primeiro governo aqui. Desde aquela época até agora, eu ouço algumas pessoas perguntarem qual a grande obra do PT. E eu tenho uma notícia aqui que, para mim,
é a grande obra. Tem algumas obras estruturantes aí, grandiosas, iniciadas no governo Wellington Dias, que o Rafael Fonteles dá prosseguimento. O próprio Rafael vem agora com toda uma proposta de inovação aqui para o Piauí, apostando no campo da energia limpa, do hidrogênio verde, apostando em infraestrutura, como o Porto de Luiz Correia, entre outras coisas. Agora, a grande obra, eu vou já dizer para vocês. A grande obra é essa daqui, olha. Domingo, 8 de junho de 2025. Extrema pobreza cai 50% no Piauí e Estado lidera ranking do Nordeste. O texto diz: o Piauí teve uma redução de 50,3% na taxa de extrema pobreza entre 2023, quando o percentual era de 8,1%, e 2024, em que foram registrados 4%. Isso representa a segunda maior queda do país e a maior do Nordeste. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas, a PNAD, do IBGE, e foram dados analisados pelo Centro de Inteligência de Economia, Estratégia e Territorial da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. A pesquisa constatou também a redução de 17,3% da pobreza entre 2023 e 2024. No parágrafo acima eu estava lendo sobre extrema pobreza. Vou repetir, que caiu de 8,1% para 4% a extrema pobreza, e agora eu estou falando da pobreza. A pesquisa constatou uma redução de 17,3% da pobreza entre 2023 e 2024. Em 2023, a taxa de pessoas em situação de pobreza era de 45,4%, número que caiu para 37,5% no ano passado. Aí tem gente que vai me cobrar grande obra no Piauí. Ponte, estrada, elevado e não sei mais o quê. Um estado onde a sua população, boa parte dela, grande parte dela, está na extrema pobreza. Estava na extrema pobreza. E boa parte dessa população continua na pobreza. Temos 37% de pessoas no Piauí na situação de pobreza. Minha gente, tirar alguém da extrema pobreza é uma grande obra. É um negócio fabuloso. Talvez o comerciante, o industrial, o político queira uma obra de engenharia civil para dizer, olha, no Piauí tem isso daqui. Mas vá perguntar para aquele que estava na extrema pobreza o que ele achou da melhora de vida dele, para você entender o que é uma grande obra. E é preciso ser dito que essa transformação, essa arrancada do Piauí de um estado caracterizado por extremamente pobre, é obra do governo do PT, que começou com as ações de Wellington Dias e dão continuidade agora com as ações de Rafael Fonteles. Porque antes, quando o Estado era administrado pelo MDB, pelo PFL, pela Arena, pela UDN, não sei mais por quem, pelas oligarquias que sempre dominaram esse Estado, ele não tinha grande obra. E tinha extrema pobreza. Agora a extrema pobreza está no índice de 4%. E eu tenho certeza que o governo Rafael Fonteles vai diminuir mais ainda esse índice. Como vai diminuir o da pobreza.
E depois que o Piauí deixar esses índices que maculam a sua imagem, a sua história, o Estado vai dar passos importantes no seu desenvolvimento. Eu falei depois, mas é ao mesmo tempo que isso, porque eu fiz referência no início da fala às ações do governo Rafael Fonteles sobre a infraestrutura desse Estado. Um investimento massivo em educação, com escolas de tempo integral, com estudos voltados para aquilo que hoje o mundo determina que é o primordial para as crianças aprenderem, e com investimentos também na parte de infraestrutura do Estado do Piauí. Então, é uma grande obra. Perguntem quantas vezes quiserem qual a grande obra do governo do PT, que com muito orgulho, eu particularmente vou dizer, arrancou, tirou o Piauí daquele estágio lamentável de ser o estado mais pobre, o patinho feio da nação, e melhorou consideravelmente os índices sociais desse estado. Essa que é a grande obra. Construção civil não é grande obra. Grande obra é a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. E isso os governos Wellington Dias e Rafael Fonteles fazem com precisão. A todos um bom dia e até o próximo comentário do Oscar de Barros. Um abraço.